Ainda hoje, muitas pessoas fazem viagens ao Egito para contemplar as grandes pirâmides. Sabemos que essas estruturas foram construídas pelos antigos egípcios, mas o mistério que as envolve vai além desse conhecimento. O Egito era uma das civilizações mais ricas e avançadas de seu tempo quando essas imponentes pirâmides foram erguidas. Apesar das numerosas teorias que surgiram sobre sua construção e finalidade, ainda não conseguimos compreendê-las completamente. De fato, os faraós as utilizavam como tumbas, mas há um propósito mais profundo por trás delas. Por que foram construídas nesse formato específico? Por que uma das civilizações mais brilhantes da história escolheu essa abordagem? Nikola Tesla, após estudar profundamente as pirâmides, tinha uma forte crença de que elas guardavam segredos há muito esquecidos. Você acreditaria se disséssemos que Tesla desvendou o enigma das pirâmides de uma maneira que desafia a explicação convencional? Acompanhe-nos enquanto exploramos a verdade por trás das pirâmides, revelada por Nikola Tesla. Quando se trata de mistérios, o Egito é mais misterioso do que qualquer outro lugar. Milhões de pessoas são atraídas por esse farol do deserto devido aos enigmas não resolvidos, às teorias conflitantes e aos faraós divinos da antiguidade que governaram esta terra enigmática. Muitos especulam que os construtores dessas estruturas antigas eram tão avançados tecnologicamente que incorporaram leis matemáticas fundamentais em seus projetos. Além disso, é possível que tenham descoberto como aproveitar energia de fontes subterrâneas. As pirâmides egípcias têm cativado os arqueólogos há muito tempo devido ao seu tamanho e impressionante design, mas o maior mistério pode não ser como foram construídas com tanta precisão, mas sim como foram utilizadas como eficientes usinas de energia. A Grande Pirâmide de Gizé foi construída em um local específico e possui uma forma particular para armazenar valores numéricos que estão em sintonia com os princípios matemáticos que governam a natureza e o cosmos. Alguns acreditam que as pirâmides foram construídas apenas com força humana, enquanto outros sustentam que exigiam uma forma diferente, talvez mais incomum, de energia. Alguns chegam até a sugerir a possibilidade de intervenção alienígena. No entanto, a teoria de que as pirâmides foram construídas usando energia de uma fonte misteriosa existe há muito tempo e é mencionada em escritos antigos, como textos que sugerem que os deuses forneceram conhecimento para construir uma fonte de poder significativa. É possível que algo extraordinariamente potente e enigmático estivesse acontecendo na época. É importante destacar que Nikola Tesla tinha uma verdadeira obsessão pelas grandes pirâmides do Egito no início do século XX. Após ler inúmeros livros sobre essas antigas estruturas, ele ficou impressionado com a energia aparente que irradiavam, mesmo quando as pessoas de sua época tinham um entendimento limitado sobre eletricidade. Tesla começou a se questionar se as pirâmides abrigavam alguma forma de tecnologia avançada, talvez de natureza eletromagnética, que estava por trás de sua potência. Ele dedicou uma considerável quantidade de tempo e energia a desvendar o quebra-cabeça das grandes pirâmides. Tesla tinha ideias peculiares, acreditando que essas estruturas poderiam ser capazes de transportar e armazenar eletricidade, o que lhes permitiria alimentar os arredores. Ele também acreditava que algum tipo de energia cristalina foi empregada na construção das pirâmides. Tesla acreditava que esses cristais incrivelmente poderosos tinham a capacidade de regular campos eletromagnéticos e poderiam ser encontrados dentro das câmaras das pirâmides. Além disso, ele acreditava que os materiais usados na construção das pirâmides possuíam qualidades especiais que permitiam o armazenamento de energia solar e lunar. Não apenas uma pequena quantidade de energia, mas Tesla acreditava que as pirâmides tinham o potencial de gerar um campo de energia extremamente poderoso, capaz de iluminar cidades inteiras ou mesmo áreas completamente escuras. Para ele, as pirâmides representavam um imenso potencial para a utilização de energias renováveis e o fornecimento de energia para sistemas mecânicos. Tesla chegou ao ponto de pensar que as pirâmides estavam de alguma forma conectadas a uma fonte de energia cósmica que poderia ser aproveitada para alcançar a iluminação e melhorar a saúde física das pessoas. No entanto, é importante ressaltar que Tesla não inventou essas teorias de forma aleatória. Tudo, desde artefatos antigos até literatura, hieróglifos e arte relacionados às pirâmides, despertou seu interesse. Ele argumentava que as pirâmides foram construídas para atuar como amplificadores de energia, utilizando uma fonte de energia insondável. Tesla tinha uma ampla gama de interesses em várias disciplinas de estudo, incluindo algumas que eram altamente esotéricas. Além disso, a numerologia era uma área de interesse para Tesla, e ele tinha uma fixação por números como 3, 6 e 9, acreditando que eles continham os segredos do cosmos. Ele preferia ficar em hotéis com números de quartos divisíveis por 3 e costumava dar 3 voltas ao redor de um prédio antes de entrar. Algumas pessoas especulam que essa fixação de Tesla por números estava relacionada à sua fascinação pelas pirâmides e sua convicção de que as proporções matemáticas universais e as leis governavam toda a matemática.
Devido à falta de informações precisas sobre a construção e o propósito das pirâmides, algumas pessoas as veem como construções artificiais que servem como geradores de energia, mensageiros deliberadamente instalados ou mesmo códigos deixados por uma antiga sociedade. Tesla esperava aproveitar as correntes eletromagnéticas do planeta para fornecer energia elétrica universal e ilimitada. Ele estava ciente dos mesmos princípios matemáticos que os construtores das pirâmides entendiam, acreditando que a Terra era um gigantesco gerador magnético com dois polos capaz de produzir energia infinita. Tesla submeteu um pedido de patente nos Estados Unidos em 1905 sob o título A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural e elaborou projetos conceituais para uma rede de geradores que coletariam energia da ionosfera e seriam posicionados em locais estratégicos ao redor do mundo. Tesla construiu geradores baseados no design das pirâmides porque acreditava que o planeta, com seus dois polos, era um gigantesco gerador elétrico com potencial infinito. Tesla pode ter descoberto o segredo de um suprimento infinito de água limpa, abundante e energia livre, mas suas inovações desapareceram quando ele faleceu em 1943. As razões por trás disso permanecem como uma questão de especulação. Uma delas é o fato de que a energia livre, seja do vento solar ou de fontes eletromagnéticas, pode ser prejudicial para aqueles que trabalham na indústria de energia convencional. Além disso, a complexidade das fórmulas matemáticas que os arquitetos originais contratados para construir o que parece ser um complexo gerador elétrico é ainda mais notável. De acordo com uma teoria apresentada por Christopher Dunn em 1998 e 2010, a Grande Pirâmide era, na verdade, uma estrutura altamente sofisticada que foi utilizada para produzir energia e transferi-la sem fio para todo o Egito. Elas tinham um propósito para além de ser locais de sepultamento para reis e rainhas, como a maioria das tumbas em todo o mundo tem inscrições. Notavelmente, as câmaras e passagens da Grande Pirâmide não contêm inscrições de qualquer tipo. Além disso, a caixa de pedra alojada na Câmara do Rei não revelou quaisquer resíduos químicos dos restos mortais que possam ter sido originalmente colocados nela. Foi sugerido que o enigmático caixão representava o caixão do rei do Egito, que está atualmente vazio porque seu corpo foi retirado. No entanto, uma análise detalhada revela algo surpreendente sobre o tamanho e a posição única do caixão de granito dentro da pirâmide. Pesquisadores afirmaram que, com um núcleo de material condutor, as pirâmides poderiam ter gerado eletricidade em quantidade suficiente para abastecer todo o Egito. Esse supercondutor intrigante foi especulado por historiadores como sendo a lendária Arca da Aliança, que atuava como um condensador e podia liberar rajadas de raios. O profeta Moisés era conhecido por ter levado a Arca da Aliança, a fonte de poder do Egito, com ele quando deixou o país. O calcário branco que cobria a fachada externa da Grande Pirâmide possui boas qualidades de isolamento, evitando vazamentos de eletricidade da pirâmide. No entanto, os blocos de pedra no interior da pirâmide eram feitos de um tipo distinto de calcário que apresentava maior condutividade elétrica. Ainda assim, a fonte exata dessa quantidade significativa de energia é um mistério. Além disso, os corredores e câmaras subterrâneas da pirâmide foram construídos com uma quantidade considerável de placas de granito rosa, que contém cristais de quartzo, um mineral conhecido por suas propriedades elétricas. Embora seja verdade que alguns minerais, como o quartzo, possam gerar eletricidade sob condições mecânicas de estresse, é importante enfatizar que a fachada da Grande Pirâmide estava revestida com calcário branco, que atua como isolante, impossibilitando a passagem de cargas elétricas. No entanto, se a pirâmide gerou uma grande carga elétrica, essa eletricidade poderia ter sido liberada por meio de uma peça de ouro no formato de uma pirâmide que estava posicionada no topo, uma vez que o ouro é um excelente condutor elétrico, proporcionando um caminho eficaz para o movimento de íons negativos na ionosfera. Dessa forma, a eletricidade foi transmitida sem fio através da Grande Pirâmide. O renomado físico Nikola Tesla postulou que a ionosfera, a camada mais externa da atmosfera da Terra, funcionava como a outra placa de um capacitor esférico. Nesse sistema, a Terra funcionaria como uma das placas desse capacitor, que é conhecido como modelo EIC, Earth Ionosphere Capacitor. Portanto, o campo elétrico da Terra atinge seu valor máximo e maior densidade no ápice da pirâmide, onde 14.600 volts de potencial são alcançados. Durante muito tempo, foi ilegal chegar ao topo da pirâmide, mas o engenheiro alemão Sir William Siemens conseguiu fazê-lo no século XIX. Coisas estranhas aconteceram no topo, e sentiram uma sensação de formigamento que começou no dedo indicador e se estendeu pela mão quando a levantaram. Além disso, ocorreram numerosos eventos estranhos que indicam a presença de uma descarga elétrica no cume da pirâmide. Acredita-se que a energia eletromagnética possa ser concentrada dentro da Grande Pirâmide de Gizé. De acordo com pesquisadores, a construção da Grande Pirâmide utilizou um método antigo de concentração de ondas eletromagnéticas, o que poderia ser aplicado no futuro para criar células solares altamente eficazes e sensores.
No entanto, surge a questão de por que os antigos egípcios utilizariam essa eletricidade sem fio. Muitas imagens encontradas nas paredes das pirâmides parecem sugerir que os egípcios as usaram para lâmpadas elétricas sem fio para iluminação. Há indícios de que também usaram antenas para facilitar a comunicação sem fio, bem como outras tecnologias avançadas. Essas tecnologias não são exclusivas do Egito e podem ser encontradas em outras civilizações globais. Muitos escritos religiosos incluem tecnologias altamente avançadas, como a levitação sônica e o controle da gravidade. Os projetos arquitetônicos impressionantes das antigas estruturas nos fornecem uma visão clara da profundidade de seu conhecimento científico. Alguns argumentam que algumas culturas antigas eram mais avançadas tecnologicamente do que o mundo moderno em que vivemos hoje. O autor Andrew Collins propõe que as pirâmides estão associadas ao conceito da música das esferas, que se refere à relação entre os tons primordiais do universo e como a forma e a estrutura são criadas no mundo material. Para retratar com precisão esses intervalos musicais, os engenheiros antigos tiveram que considerar proporções específicas ao construir as pirâmides e a geometria da área circundante. Alguns estudiosos contemporâneos especulam que Tesla pode ter descoberto o mesmo código matemático no Egito que ele usou para buscar um suprimento infinito de energia que se alinhasse com o planeta. A fórmula matemática incorporada na construção das antigas pirâmides pode ser fundamental para decifrar completamente seu código. O problema pode ser que temos procurado soluções para nossos problemas mais urgentes no cosmos, quando as respostas podem estar dentro de nós. Graham Hancock argumentou que a ideia das pirâmides está relacionada à mudança na consciência humana e que as pirâmides são, sem dúvida, ferramentas que manipulam a consciência humana. O fato de as pirâmides terem sido construídas com tanta solidez e durabilidade garante que a humanidade sempre terá as chaves para explorar o cosmos. Por suas visões, Tesla foi visto por alguns como um excêntrico. No entanto, suas teorias tiveram uma influência significativa na maneira como atualmente vemos as pirâmides. Ao longo dos anos, acadêmicos e pesquisadores têm se dedicado a investigar suas ideias na esperança de resolver algumas das questões mais significativas relacionadas a essas estruturas históricas. Cientistas que utilizam ferramentas da física teórica recentemente estudaram o potencial da Grande Pirâmide de Gizé para responder a frequências específicas de ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide poderia canalizar ondas de rádio de um comprimento específico em suas câmaras e concentrá-las em sua base. Os pesquisadores dedicaram muito tempo e esforço para calcular esse processo. Eles começaram considerando os comprimentos de onda de rádio apropriados, e em seguida, modelaram a resposta da pirâmide às ondas, determinando até que ponto a energia das ondas seria absorvida ou dispersa. Finalmente, eles analisaram a distribuição da energia das ondas dentro da pirâmide, empregando uma técnica conhecida como análise multipolar para entender o fenômeno. Os pesquisadores têm a esperança de que esses dados possam ser utilizados no futuro para criar partículas extremamente minuciosas, permitindo a manipulação do caminho da luz ao redor das partículas, ajustando seu tamanho, forma e composição. Isso tem o potencial de aplicação no desenvolvimento de sensores ultrassensíveis e células solares altamente eficientes. Entretanto, a comunidade científica teve que fazer suposições fundamentadas para avançar em seu trabalho. Eles presumiram que a pirâmide era feita de material uniforme e que não havia câmaras secretas dentro dela. Isso levou a descobertas espetaculares, embora também tenham tido que confiar em adivinhações em alguns aspectos. A previsão de Tesla não se limita apenas à pesquisa da pirâmide, da mesma forma, cientistas entusiastas estão reavaliando e tentando implementar ainda mais iniciativas de Tesla que, à primeira vista, parecem inviáveis no campo da engenharia elétrica. Nos Estados Unidos, Tesla já era bem conhecido por suas incríveis invenções e por ter vencido a batalha das correntes contra Thomas Edison, surpreendendo a todos. Tesla, no entanto, não estava disposto a se acomodar. Ele tomou a decisão de iniciar o projeto mais ambicioso até então, a Torre de Transmissão de Wardenclyffe. Foi construída entre 1901 e 1905 e foi inspirada em uma de suas ideias mais inovadoras, construir uma rede de comunicação global sem fio. Essa rede possibilitaria a transmissão de música, notícias, atualizações do mercado de ações, comunicações seguras militares e até imagens de fax, utilizando a Terra como condutor. Isso pode soar familiar, pois se assemelha à versão sem fio da internet que usamos atualmente. No entanto, o objetivo de Tesla era ainda mais ambicioso, a transmissão de energia sem fio. Seu fascínio pela transmissão de energia sem fio começou quando ele demonstrou com seus transformadores de bobina de Tesla que sinais de alta frequência poderiam ser transmitidos sem a necessidade de fios. Seu objetivo era aproveitar a energia natural da Terra, não apenas para mudar a forma como nos comunicamos. No entanto, Tesla acreditava que havia uma abundância de energia gratuita disponível para a humanidade e buscava encontrar um mecanismo para distribuir correntes de energia por todo o planeta.
Ele estava convencido de que a energia elétrica poderia ser enviada através da atmosfera superior da Terra, e foi essa convicção que deu origem à torre de transmissão de Wardenclyffe. A torre foi projetada para servir como uma estação modelo para uma rede global de torres que forneceriam energia sem fio para todos os países do mundo. Infelizmente, Tesla enfrentou dificuldades financeiras e obstáculos na realização desse projeto ambicioso. Ele não conseguiu obter o financiamento e o apoio de investidores necessários para concluir a torre. Em última instância, a torre de Wardenclyffe, que permaneceu incompleta, foi demolida para sucata em 1917 para pagar suas crescentes dívidas. No entanto, a torre de Wardenclyffe ainda serve como um lembrete sombrio de que mesmo os mentes mais brilhantes podem enfrentar contratempos em sua busca por objetivos. A única parte da torre de Wardenclyffe que permanece de pé é o tijolo vermelho original da instalação. Curiosamente, uma descoberta surpreendente foi feita em 2017 por uma equipe de filmagem que investigou a região ao redor de Wardenclyffe com radar penetrante. Eles descobriram uma extensa rede de túneis que se estendia centenas de metros abaixo do local. Por anos, as pessoas especularam sobre o propósito desses túneis no plano mestre de Tesla, mas ninguém parece ter certeza. Naturalmente, Wardenclyffe é um monumento significativo para os admiradores de Tesla em todo o mundo. Quem sabe, talvez um dia alguém resolva o enigma dos túneis. Mesmo assim, o legado de Tesla e seus brilhantes conceitos perduram. O que você acha sobre os túneis abaixo da torre de Tesla? Tinham algum propósito ou foi por acaso que estavam ali? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Chegamos ao final deste vídeo. Se você gostou do conteúdo, por favor, inscreva-se no nosso canal, dê um like e ative o sininho de notificações. Seu apoio é fundamental. Muito obrigado por assistir até aqui e esperamos vê-lo nos próximos vídeos. Até mais!